La Red de Transformación Global A Rede de Transformação Global es la organización que tengo el honor de ser directora internacional. é a organização que eu tenho a honra de ser diretora internacional. El presidente O es presidente el Dr. Mark Beliles. é o Dr. Mark Beliles. Él es el que ha asesorado muchos presidentes. Ele é aquele que eu disse que assessorou muitos presidentes. Ha hablado a más de 25 parlamentos en el mundo. Já falou mais de 25 parlamentares no mundo. Y él personalmente ha escrito más de 20 libros sobre la Biblia y la política. E ele, pessoalmente, já escreveu mais de 25 livros sobre a Bíblia e a política. Él viene a Brasil Ele vem ao Brasil juntamente conmigo en el mes de abril. juntamente comigo no mês de abril. Así que vamos a hacer extensa la invitación a un congreso de gobierno. Nós teremos convite ao Congresso de Governo. Y también vamos a tener algunas invitaciones para reuniones privadas para hablar sobre cómo podemos transformar y dar pasos hacia la transformación de Brasil. E também vamos fazer algumas reuniões privadas sobre como podemos avançar para a transformação do Brasil. En estas 5 áreas que hemos hablado. Nessas 5 áreas que nós falamos. Entonces la misión de la red de transformación A missão da Rede de Transformação es, ¿puedo leer? A missão da Rede de Transformação é capacitamos e formamos equipes de transformação entre líderes que aplicam a cosmovisão bíblica para acelerar e amplificar a transformação de cidades e nações que todos desejamos ver. Nuestra misión es acelerar la transformación. A nossa missão é acelerar a transformação. Lo que podría haber tardado 50 o 100 años, O que poderia demorar 50 o 100 años, ou 100 anos, poder hacer que eso pueda hacerse en menos tiempo. Poder fazer com que isso aconteça com menos tempo. Y hay varias maneras en que lo podemos hacer. E há várias maneiras com que podemos fazer isso. Y yo voy a hablar hoy de 5 maneras. E eu vou falar hoje de 5 maneiras. Y con eso vamos a cerrar. E com isso nós vamos encerrar. 5 formas. 5 formas. Primero, 5 razones por qué la iglesia no tiene influencia. Primeiro, 5 razões de por que a igreja não tem influência. Y las 5 formas de contrarrestar esas 5 razones. E 5 formas de contrastar essas 5 razões. Contestar. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos à próxima. Necesitamos una estrategia para cada una de estas áreas. Nós precisamos de estratégia para cada uma dessas áreas. Hoy día tocamos solo una pincelada de 25 o 20 minutos sobre política. Hoje nós explanei pouco, cerca de 20, 25 minutos a respeito de política. Pero tenemos nosotros un mapa estratégico. Mas nós temos mapa estratégico de todo lo que son mejores prácticas que la iglesia hizo en el pasado. Das melhores práticas que a igreja fez no passado. Que transformó su ciudad y su nación. Que transformou sua cidade e sua nação. En la parte espiritual, na parte espiritual, las 3 mejores prácticas hechas por la historia de la iglesia, as 3 melhores práticas feitas pela história da igreja, que transformaron espiritualmente una nación. Que transformaram espiritualmente uma nação. Las 3 mejores prácticas, as 3 melhores práticas que la iglesia hizo en el pasado, que a igreja fez no passado, para exitosamente transformar com sucesso la política nacional de una nación. A política nacional de uma nação. Las 3 mejores prácticas para transformar la educación. As 3 melhores práticas para transformar a educação. Para cambiar la mentalidad de una nación. Para mudar a mentalidade de uma nação. Las 3 mejores prácticas para transformar la economía de una nación. As 3 melhores práticas para transformar a economia de uma nação. Y finalmente para transformar la parte social de una nación. E finalmente para transformar a parte social de uma nação. En la parte social entramos profundamente en temas de familia y salud. E reconciliação. Na parte social nós entramos de forma mais profunda em família, saúde e reconciliação. Porque as nações estão enfermas. Porque as nações estão enfermas. Por produtos de guerra civil. Por questões de guerra civil. Racismo.
racismo, separación, a separação, veces entre ricos, pobres, às vezes entre ricos e pobres, a veces entre regiones del norte, del sur. às vezes entre regiões norte e sul. Algunas naciones se dividen por problemas raciales. Algumas nações se dividem Étnicas. por questões étnicas, raciais. Y eso es parte de la misión de la iglesia en la parte social. E isso é parte da missão da igreja na parte social. Entonces la iglesia exitosamente ha transformado naciones en el pasado. Então, a igreja transformou com sucesso determinadas nações no passado. No va a ser algo de la iglesia moderna. Isso não é algo da igreja moderna. La historia, la iglesia lo ha hecho muy bien. Na história, a igreja já fez isso muito bem. Y ha usado y hemos recopilado las mejores prácticas E nós revisamos e compilamos as melhores práticas para ponerlo en un mapa para estratégico poder colocar tudo isso num mapa estratégico que puede mudar una nación. que podem mudar uma nação. Desde la Biblia, A partir da Bíblia, pero la manera, el cómo es lo más difícil. mas a maneira do como é que é o mais difícil. Y eso lo hemos podido recopilar en algunos libros que tenemos como organización. E nós podemos compilar tudo isso em alguns livros que lançamos como organização Y que esperamos poder tenerlos pronto para ustedes. e esperamos poder tê-los prontos para vocês. Ya están en portugués, Já estão em português, podemos hacérselos llegar, nós podemos fazer chegar até vocês, pero no están aquí hoy. mas eles não estão aqui hoje. Entonces voy a ir y voy a compartir, siguiente diapositiva, Eu vou compartilhar que la transformación es una palabra bíblica. que a transformação é uma palavra bíblica. La palabra transformación está en la Biblia. A palavra transformação está na Bíblia. Y está acá en Romanos E 12. aqui em Romanos 12, Dice que no nos conformemos a este mundo. diz para não nos conformarmos a este mundo. En otras palabras, no se conformen al sistema del mundo. Em outras palavras, diz não se conformem ao sistema do mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, A palavra mundo aqui é a palavra cosmos, que habla del sistema organizacional de las naciones. que fala do sistema organizacional das nações. Hay modelos paganos Há modelos pagãos que directamente violan principios de Dios. que diretamente violam princípios de Deus. Pero también hay modelos bíblicos Mas também há modelos bíblicos que están alineados a la palabra de que Dios. estão alinhados à palavra de Deus. No debemos conformarnos al sistema en que vivimos. Não devemos nos conformar com o sistema em que vivemos. No debemos aceptar que el sistema de gobierno, de política actual está conforme a la manera de Dios. Não devemos aceitar que o governo de política Está alineado. não aceitar. No debemos aceptar Não devemos aceitar las cosas como están. as coisas como estão. Los sistemas económicos hoy del mundo Os sistemas econômicos hoje do mundo son las principales causas de pobreza en el mundo. são as principais causas de pobreza no mundo. La pobreza es un problema de sistema A pobreza é um problema de sistema, más que de mente. mais do que de mente. De mente. Mais do que de mente. Muchas veces decimos que la pobreza empieza en la mente, Muitas vezes dizemos que a pobreza começa na mente, pero lo llevamos como si nos faltara estudio. mas tratamos isso como se faltasse estudo. Hay gente muy brillante y muy estudiada Há pessoas muito brilhantes e muito estudadas que están de Uber porque no hay trabajo. que estão trabalhando de Uber porque não conseguiram trabalho em outro lugar. Y si seguimos diciéndole que el problema es él y su mente, E se continuamos dizendo que o problema é porque está na mente dele, lo vamos a frustrar. nós vamos nos frustrar. Porque el problema de la pobreza Porque o problema da pobreza no está necesariamente siempre en la mente del ser humano. não está necessariamente sempre na mente do ser humano. Debemos reconocer que es un problema de un sistema Devemos reconhecer que é o problema de um sistema económico econômico que produce desigualdad que produz desigualdade y que causa mayor pobreza. e que causa maior pobreza. En realidad, cuando decimos que la pobreza está en la mente, tenemos razón porque es por causa de la ignorancia que permitimos estos sistemas. É por causa da ignorância que permitimos esses sistemas. Por isso que, na realidade, e de certa forma, podemos dizer que são questões da mente. Entonces, para cambiar estos sistemas tenemos que tener el conocimiento de los modelos bíblicos. Então, para mudar esse sistema, precisamos ter conhecimento dos modelos bíblicos. Así que entremos a
a estas 5 razones por qué la iglesia hoy no tiene influencia. Então vamos entrar aqui nessas 5 razões de por que a igreja hoje não tem influência. Número 1, Número 1, porque muchas veces no tenemos la visión de discipular la nación. porque muitas vezes não temos a visão de discipular a nação. Nuestra visión es discipular la iglesia, Nossa visão é discipular a igreja, hacer crecer la iglesia, fazer a igreja crescer, evangelizar, evangelizar, ganar almas para Cristo, ganhar almas para Cristo, pero no discipular la nación. mas não discipular a nação. Eso es como si usted Isso é como se você tuviera un equipo de fútbol tivesse uma equipe de futebol y empezaría a contratar a Neymar y a Messi y a todos estos grandes futbolistas e contratasse Neymar, Messi, todos os outros jogadores para que estén en su equipo, para que estejam ali na sua equipe, pero nunca lo inscriben a la liga. mas nunca coloca eles na liga. Así a veces es la iglesia. Assim muitas vezes é a igreja. La iglesia trae personas muy talentosas A igreja traz pessoas muito talentosas y las hacemos entrenar, e aí treinamos essas pessoas. sanidad interior, Eles vão lá para o interior. ellos hacen el discipulado, Perdão, sanidade interior. Sanidade interior. Perdão, gente. É cura interior. luego hacen discipulado, E aí fazem discipulado, hacen el evento en la iglesia, fazem evento na igreja, pero nunca salimos a ganar la nación. mas nunca saímos para ganhar a nação. El trofeo que Cristo espera de la O iglesia troféu que Cristo espera da es igreja el discipulado de la nación. é o discipulado da nação. Pídame y te daré por herencia Peça-me, te darei por herança las naciones de la tierra. as nações da terra. Lo que Cristo quiere O que Cristo quer es no solamente una nación. não é somente uma nação. Él murió para que ahora su Padre tenga todas las naciones. Ele morreu para que agora o seu Pai tenha todas as nações. Y los discípulos pensaron que su misión era restaurar el gobierno de Dios en Israel. Os discípulos pensavam que a sua missão era restaurar o governo de Deus em Israel. Si ustedes, como muchos de ustedes han estudiado teología Como y la mu- Biblia, Como muitos de vocês estudaram teologia e Bíblia, todos saben que los hebreos y el pueblo judío siempre esperaba que el Mesías restituyera la libertad política de Israel. todos sabem que os judeus, os hebreus, eles pensavam que Jesus viria, Messias. o Messias viria para restituir La libertad a política. liberdade política de Israel. Eso es bíblico y es lógico. Isso é bíblico e é lógico. Porque Israel era una nación libre Porque Israel era uma nação livre, bajo Dios, debaixo de Deus, pero luego cuando se portaban mal, mas quando eles se comportavam mal, venía una nación extranjera vinha uma nação estrangeira y tomaba cautiverio. e os levava cativos. Entonces ellos se arrepentían Então eles se arrependiam y volvían a Dios e voltavam a y Deus. Dios les restituía la nación. E Deus restituía a nação. Cuando Jesús vino, Quando Jesus veio, ellos estaban en eles cautiverio, estavam em cativeiro, estaban bajo el imperio romano estavam debaixo do Império Romano y esperaban una nueva restitución. e esperavam uma nova restituição. Entonces Jesús vino Então Jesus veio y los discípulos entendieron y pensaron que Jesús venía a restituir la nación de Israel. Os discípulos pensavam que Jesus vinha para restituir a nação de Israel. Pero Jesús Mas Jesus los sorprendió os surpreendeu y le dijo, su misión es un poquito más grande, ha sido ampliada. e disse para eles, olha, submissão é um pouquinho maior, ampliado. Ya no quiero solo a Eu Israel. não quero mais só Israel. Mi padre ya no quiere solo un país, Meu pai não quer mais apenas um país. los quiere todos. Ele quer tudo. Así que vayan Então vão y discipulen las e naciones. discipulem as nações. Eso es lo que el apóstol Pablo llama el gran misterio, É isso que o apóstolo Paulo chama de grande mistério, que es la aceptación de los gentiles. que é aceitar os gentios. Aceptar los gentiles significa aceptar otras naciones para que también sean gobernadas por Dios. Aceitar os gentios significa aceitar outras nações para que também sejam governadas por Deus. Y eso incluye Brasil. E isso inclui o Brasil. Entonces, una razón por qué la iglesia no tiene influencia Então, uma razão pela qual a igreja não tem influência
Es porque no tenemos la visión del discipular la nación. É porque não temos a visão de discipular a nação. Solamente estamos discipulando a la E iglesia. estamos apenas discipulando a igreja. El segundo problema O segundo problema es que sí hay pastores é y que líderes se há pastores e líderes que sí tienen la visión de discipular que su sim nación, têm a visão de discipular sua nação, pero el problema es que no tiene el conocimiento de lo que la Biblia enseña sobre naciones. o problema é que não tem conhecimento do que a Bíblia ensina a respeito de nações. Entonces, por ejemplo, hay líderes que me dicen, Dios me ha llamado para ser presidente de mi país. Então, por exemplo, tem líderes que me procuram e falam: Deus me chamou para ser o presidente do meu país. Pero si Dios los lleva a gobernar, Mas se Deus os leva a governar, no lo harían diferente al mundo. eles não fariam diferente daqueles que são do mundo. Quizás nos robarían, Talvez eles não roubariam, no aceptarían coimas o sobornos, não aceitariam suborno, pero no cambiarían el sistema. mas não mudariam o sistema. Mantendrían el sistema pagano. Manteriam o sistema pagão. Porque no podemos reemplazar el mal con el bien Porque não podemos substituir o mal com o bem si no sabemos lo que es bueno se não sabemos o que é o bom delante de Dios. diante de Deus. Para poder vencer al mal, Para poder vencer o mal, tenemos que saber qué es lo que Dios llama un buen gobierno. temos que saber o que Deus chama de bom governo. Entonces hay que estudiar lo que la Biblia enseña. Então é necessário estudar o que a Bíblia ensina. Yo estudié Derecho, Eu estudei direito, pero todo lo que me enseñaron mas tudo que me ensinaram fue un modelo pagano de justicia. foi um modelo pagão de justiça. Cuando yo estudié la Biblia, Quando eu estudei a Bíblia, recién descubrí un modelo bíblico de justicia. eu então descobri um modelo bíblico de justiça. Entonces, para poder tener la capacidad de transformar, Ou seja, para poder ter a capacidade de transformar, tenemos que tener el conocimiento necesario. é necessário termos o conhecimento. No es suficiente decirle al político, Não é suficiente dizer ao político: tenga Cristo en su corazón y no robe. ah, tenha Cristo no seu coração e não roube. Eso es lo básico que esperamos. Isso é o básico que esperamos. Pero tenemos que tener personas que puedan transformar el sistema completo. Precisamos ter pessoas que possam transformar o sistema completamente. Entonces, necesitamos la segunda cosa. Então nós precisamos da segunda coisa. Necesitamos tener escuelas de gobierno en las iglesias. Precisamos ter escolas de governo nas igrejas. Necesitamos tener escuelas de economía en la iglesia. Precisamos ter escola de economia nas igrejas. Necesitamos tener escuelas sobre salud en las iglesias Precisamos- y reconciliación. Precisamos ter escolas de saúde e reconciliação nas igrejas. Necesitamos ampliar el discipulado, Precisamos ampliar o discipulado, no solamente para formar más pastores, não somente para formar mais pastores, sino para formar líderes para la nación. mas para formar líderes para a nação. El tercer problema E o terceiro problema es que aunque hayan é que cristianos ainda mesmo que haja cristãos que quieran discipular la nación que queiram discipular a nação y además que tengan el conocimiento, e também que tenham conhecimento, son muy pocos y trabajan aislados. são poucos e trabalham isolados. Entonces su impacto es mínimo. Então o seu impacto acaba sendo mínimo. Los LGBT, O LGBT, a pesar de que son menos del 1% de la población, apesar de serem menos de 1% da população, han transformado culturalmente nuestras têm naciones transformado culturalmente nossa nação porque son muy unidos. porque eles são muito unidos. Nuestra influencia no será tan fuerte como sea la unidad que logremos tener. Nossa influência será tão forte quanto a unidade que nós conseguirmos ter. Entonces, el tercer problema Então, o terceiro problema es que trabajamos muy desunidos. é que trabalhamos muito desunidos. Lo bueno de esto O bom disso es que no necesitamos ponernos de acuerdo si Cristo vuelve hoy o mañana de acuerdo. é que não precisamos colocar, estar de acordo se Jesus vai voltar hoje, amanhã. A gente não precisa entrar de Y acordo com relação tampoco a isso. necesitamos ponernos de acuerdo si la salvación se salva o no se salva. E também não precisamos Se pierde ou não concordar se pierde. se perde ou não a salvação. Porque nos vamos a poner de acuerdo en los principios de Dios
para la sociedad. Porque o que nós queremos nos colocar de acordo são a respeito dos princípios de Deus para a sociedade. Mientras que cada uno mantiene su autonomía en su iglesia y en lo que siente que Dios lo ha llamado a hacer. Enquanto cada permanece Con autonomía en la manera en que quiere hacer iglesia. com a autonomia com que quer fazer a igreja. Pero podemos ponernos de acuerdo para Cristo, para llevar nuestra nación a Cristo. Mas podemos colocar-nos de acordo para fazer aquilo que Cristo quer que seja feito na nossa nação. Entonces podemos trabajar Então, juntos podemos trabalhar juntos por nuestra nación, pela nossa nação, sin perder nuestra identidad como iglesia sem perder nossa identidade como igreja o denominación. ou denominação. El cuarto problema O quarto problema es que aunque hayan cristianos despiertos, é que ainda que haja cristãos que já despertaram, cristianos que entrenados cristãos que já foram treinados y unidos, e unidos, el cuarto problema es que cuando nos unimos o quarto problema é que quando nos unimos para reaccionar. nos unimos para reagir. Entonces hay una ley que no nos gusta. Então tem uma lei que nós não Entonces nos gostamos. unimos para hacer una marcha. Então nós nos unimos para fazer uma marcha contra essa lei. Nos unimos para una reunión de oración. Nos unimos para uma reunião de oração. Es muy fácil unirse para protestar É muito fácil nos unirmos para protestar y para detener algo, e para deter algo, para oponernos. para nos opor. Pero es muy difícil unirse para construir algo. Mas é muito difícil nos unirmos para construir algo. Entonces necesitamos entender de que la transformación toma tiempo y es un proceso. Então precisamos entender que a transformação, ela leva tempo e é um processo. Entonces la cuarta cosa que tenemos que hacer A quarta coisa que temos que fazer es tener un proyecto a largo plazo. é ter um projeto a longo prazo. La transformación toma tiempo A transformação leva tempo y en vez de pensar en la próxima e elección, em vez de pensar na próxima eleição, tenemos que pensar en la próxima generación. temos que pensar na próxima geração. Muchas veces me toca asesorar cristianos que están empezando su movimiento político. Muitas vezes eu sou chamada para assessorar cristãos que estão começando na carreira política. De hecho, tengo un pequeño escrito que se llama Los 10 errores frecuentes que cometen los movimientos cristianos políticos. Eu tenho um escrito, né, um esboço que fala a respeito dos 10 erros, Frecuentes 10 erros que frequentes cometen los movimientos políticos que cristianos. os movimentos políticos cristãos cometem. Y uno de ellos es que quieren resultados inmediatamente. E um deles é que eles querem resultados imediatamente. Si no ganan o no les va bien en la primera Se elección, não ganham ou não vão bem na primeira eleição, cuestionan la palabra de Dios, questionam a palavra de Deus, cuestionan la profecía, questionam a se profecia, pelean entre ellos brigam entre eles, y el movimiento muere. e aí o movimento morre. Entonces, Então, tienen que entender que es un proceso. é necessário entender que é um processo. El quinto problema, y pocos llegan hasta el quinto problema, Poucos chegam até o quinto problema. pero el quinto problema es que a veces tienen todo lo demás, O quinto problema é que às vezes tem todos os demais, já conseguiu vencer cada um dos outros no tenemos problemas. unidad, tenemos visión, Temos tenemos unidade, temos visão, conocimiento, temos conhecimento, estamos trabajando juntos, estamos trabalhando juntos, pero todo es un sueño porque no hay recursos económicos. mas tudo é um sonho porque não há recursos econômicos. Entonces todo queda en un papel muy bonito, Então, pero no se hace nada. Fica tudo só no papel e ninguém faz nada. Porque se necesita dinero Por para quê? la transformación. Porque é necessário dinheiro para a transformação. Entonces nuestra organización trata de solucionar estos 5 problemas. Então a nossa organização ajuda a solucionar esses 5 problemas. La manera en que lo hacemos A maneira que nós fazemos tenemos un trabajo de 5 años nós temos um trabalho de 5 anos que empieza con el número 1 y el número 2, Que atacando el número 1 y el número 2. que começa abordando o número 1 e o número 2. En Ucrania lo trabajamos muy bien Nós trabalhamos isso muito bem na Ucrânia y logramos poner un presidente cristiano. e conseguimos colocar um presidente cristão lá. Pero fue un proceso organizado Mas foi um processo organizado y estratégico. e estratégico. Eso no va a ocurrir por casualidad. Isso não vai acontecer casualmente.
Lo primero es organizar muchas A conferencias. primeira coisa que é necessária é organizar muitas conferências. No necesitamos ir muy profundo todavía. Nós não precisamos, não? No Não precisamos. precisamos ir muito profundo ainda. Sino necesitamos ir haciendo que la iglesia escuche más y más mensajes como lo que hemos escuchado hoy. Mas precisamos fazer com que a igreja vá escutando cada vez mais mensagens como as que nós ouvimos hoje. Eso es como remover la tierra en la Isso é nación. como ficar removendo a terra na nação. Eso va a crear un despertar en la nación Isso vai criar um despertar na nação que va a producir un movimiento e vai produzir um movimento del Espíritu Santo de la nación, de la iglesia a la nación. do Espírito Santo da igreja na nação. Lo segundo O segundo es identificar los liderazgos para diferentes áreas de la sociedad. é identificar a liderança para as diferentes áreas da sociedade. En su iglesia usted debe estar pensando en algunos líderes que usted tiene, Na sua igreja você pode estar aí pensando em alguns líderes que você tem. que quizás le hubiera gustado que estén aquí E hoy. quem sabe você gostaria que eles estivessem aqui hoje ouvindo o que vocês ouviram. Entonces necesitamos traerlos, Então precisamos trazê-los pero empezar a trabajar con ellos en entrenamientos profundos. e começar a trabalhar com eles em treinamentos profundos. Lo tercero que debemos hacer A terceira coisa que precisamos fazer es organizar asociaciones civiles, é organizar associações civis. organizar un movimiento de abogados cristianos en la nación Organizar um movimento de advogados cristãos na nação y entrenarlos. e treiná-los. Empezar a organizar un movimiento de educadores cristianos en la nación. Começar a organizar um movimento de educadores cristãos na nação. Y así para todas las esferas, E assim, da mesma forma, para todas as outras esferas. para cada gremio, Para cada grêmio, para cada setor. sector de la sociedad, Para cada arquitectos, setor da abogados, sociedade. Os arquitetos, os advogados, médicos, enfermeras, enfermeiros. y empezar a entrenarlos E começar profundamente. a treinar esses profissionais profundamente. Así fue como nació la idea de la universidad. Foi assim que nasceu a ideia da universidade. La iglesia empezando a entrenar A igreja começando a treinar a los profesionales. os profissionais. La idea de la universidad fue una idea que nació en la iglesia. A ideia da universidade foi uma ideia que nasceu na igreja. Y las primeras universidades fueron universidades que nacieron justamente porque la iglesia quería entrenar líderes. E as primeiras universidades nasceram porque a igreja queria formar líderes, treinar líderes. Hoy hemos perdido las universidades E hoje nós perdemos as universidades y ahora la universidad ha sacado a Dios del conocimiento. e agora a universidade tirou Deus do conhecimento. La fuente del conocimiento y la verdad ya no es Dios, ahora es el ser humano. A fonte do conhecimento agora já não é mais Deus, é o ser humano. Entonces no podemos pensar que porque un hermano fue a estudiar a la universidad lo va a hacer bien. Não podemos pensar que porque um irmão nosso vai até a universidade, ele vai se formar e já está tudo bem. Él debe ser formado en el diseño y el modelo de Dios. Ele precisa ser formado, além da universidade, no desenho, no modelo de Deus. Y en la universidad no lo va a recibir. Na universidade, ele não vai receber esse modelo de Deus. Por lo tanto, la educación debe ser retomada por la iglesia. Portanto, a educação precisa ser retomada pela igreja. Porque la educación de una generación Porque a educação de uma geração será el gobierno de la siguiente será o generación. governo da seguinte geração. Como es el gobierno, es fruto de la educación de los últimos 50 años. Como esse governo é fruto da educação dos últimos 50 anos, Si la iglesia no retoma su papel educativo de la nación, se a igreja não retomar o seu papel educativo na nação, no importa cuánto oremos, não importa quanto oremos, no vamos a tener transformación. não teremos transformação. El tercer problema, Terceiro problema, la tercera cosa, a terceira coisa, aliás, es que una vez organicemos a los é profesionales, que depois de termos organizado os profissionais, creamos redes de transformación criamos redes de transformação en diferentes ciudades y en diferentes estados. em diferentes cidades e estados. Y formamos estrategias de transformación para cada esfera, E formamos estratégias de transformação para cada esfera, con una visión a largo plazo. com uma visão a longo prazo. Esto es muy importante Isso é muito importante, porque muchas veces nosotros como cristianos buscamos soluciones a corto plazo. porque nós como cristãos muitas vezes buscamos soluções a curto prazo. Pero necesitamos pensar Mas precisamos pensar que la transformación toma tiempo. que a transformação leva tempo.
esta organización de redes Essa organização de redes deben ser en diferentes esferas. deve ser em diferentes esferas. Si solo nos enfocamos en la parte política, Se nós nos focarmos somente na parte política, no veremos una transformación não veremos uma transformação como queremos. como nós queremos. Pero si nos enfocamos en todas las áreas, Mas se nós focamos em todas as áreas pero somos negligentes con la parte de e gobierno, formos negligentes com a parte do governo, tampoco veremos una transformación. também não veremos uma transformação. Entonces necesitamos pensar que esto es integral de todas las esferas. Então precisamos pensar de forma integral. Isso envolve todas as esferas. No solo el gobierno. Não só o governo. El gobierno no es el área más importante, O governo não é a área mais importante, pero sí es muy importante. mas sim é muito importante. Entonces, lo último Então o último es empezar a conectar las estrategias unas con otras para poder ver el impacto. é começar a conectar as estratégias uma a outra para vermos o impacto. Cuando hay una estrategia como esta, vemos la transformación. Quando há uma estratégia como essa, então nós vemos a transformação. Voy a cerrar con esto. Eu vou fechar com isso. He estudiado la historia del cristianismo, Eu estudei a história do cristianismo, buscando cuándo es que la iglesia logró transformar una nación. buscando Quando? quando a igreja conseguiu alcançar essa transformação. Descubrí que en muchos momentos hubo gran avivamiento Eu descobri que em muitos momentos houve grande avivamento y poca transformación de la e nación. pouca transformação da nação. Pero en otros momentos Mas em outros momentos hubo gran avivamiento, houve grande avivamento, pero la nación fue mas a transformada. nação foi transformada. ¿Cuál fue la diferencia? Qual foi a diferença? Por ejemplo, Por exemplo, misioneros fueron a África. missionários foram à África. África tiene naciones que llegan a más del 50% de cristianos. A África tem nações que a população chega a mais de 50% de cristãos. Es el continente más evangelizado del siglo XX. É o continente mais evangelizado do século XX. Es el continente que más ayuda misionera y económica ha entrado en el último siglo. É o El continente que mais ajuda economicamente y e missioneros missionários. han ido en el último siglo. Missionários foram no último século. Y la nación, E a nação el SIDA, tem AIDS, corrupción corrupção, o pobreza extrema. pobreza extrema. O sea que 60% de Ou cristianos, seja, 50% a 60% de cristãos, pero la nación es una miseria absoluta. mas a nação está em miséria absoluta. ¿Es ese el Dios? ¿Es ese nuestro Dios? Será que é esse o nosso Deus? No vamos muy lejos, vamos a Guatemala. Não vamos muito longe. Podemos ir a Guatemala. Guatemala es el país más cristiano de Latinoamérica. Guatemala é o país mais cristão da América Latina. 52-55% de cristianos nacidos de nuevo, evangélicos, protestantes. 55 cristãos Por cento. protestantes, 55% de cristãos protestantes nasceram de novo. Pero es una de las naciones con más tasas de delincuencia, Mas é uma das nações com maior índice de delinquência, corrupción, corrupção, pobreza pobreza de toda de Latinoamérica. toda a América Latina. Entonces, un descubrimiento, Então, uma descoberta solo la oración y el evangelismo no transforman una é nación. que só a oração e o evangelismo não transformam uma nação. Los momentos cuando las naciones fueron transformadas Os momentos em que as nações foram transformadas fue cuando hicimos esto. foi quando fizemos isso. Siguiente. Siguiente. El cristianismo cambió el mundo cuando tuvieron una estrategia O cristianismo mudou o mundo quando tiveram uma estratégia de formar líderes desde la iglesia a la nación. de formar líderes a partir da igreja para a nação. Si usted quiere mejor gobierno, Se você quer um governo melhor, entrene líderes para el gobierno. treine líderes para o governo. Desde su iglesia a la A nación. partir da sua igreja para a nação. Si usted quiere un cambio en la economía, Se você quer uma mudança na economia, entrene economistas y empresarios desde la iglesia a la nación. treine economistas e empresários da sua igreja
para a nação. si queremos ver las naciones transformadas, Se queremos ver as nações transformadas, necesitamos empezar a levantar un nuevo liderazgo para la nación. precisamos levantar uma nova liderança para a nação. Mi deseo O meu desejo es que ustedes entiendan que Brasil es una de las naciones más estratégicas hoy en el mundo. é que vocês entendam que o Brasil é uma das nações mais estratégicas hoje no mundo. Como sea la iglesia en Brasil, Como for a igreja no Brasil, va a depender lo que va a ser el cristianismo en el mundo en los próximos 50 años. nos próximos 50 anos vai depender como será o cristianismo no mundo, a partir de como seremos aqui no Brasil. Y usted dice, ¿por qué tanta E responsabilidad? você pode pensar, mas por que tanta responsabilidade? Porque Brasil es el segundo país con más misioneros en el mundo. Porque o Brasil é o segundo país que envia mais missionários para o mundo. Es el país que es uno de los países que tiene el crecimiento del cristianismo más importante en el mundo. É um dos países onde tem o maior crescimento de cristãos mais importante no mundo. Y el cristianismo está descendiendo en números en todo el norte del mundo. No norte do mundo, a taxa de cristãos está diminuindo. Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa, y toda la vitalidad de la iglesia está en el sur. e a vitalidade da igreja está caindo. A nosotros nos evangelizaron del norte. Foi do norte que fomos evangelizados. Ahora nos toca a nosotros reevangelizar el E mundo. agora é nossa missão evangelizar o norte. Y la manera en que nosotros lo hagamos E a maneira como nós vamos fazer va a depender cómo se va a ver el mundo en los próximos 100 años. vai depender como será o mundo nos próximos 100 anos. Esta es la responsabilidad que tiene hoy Brasil delante de Essa Dios é a responsabilidade que o Brasil tem hoje diante de Deus y delante del mundo. e diante do mundo. Dios los bendiga. Muchas Deus os gracias. abençoe. Perguntas para você? Então, quem quer fazer lá, a gente vai responder a ele e responder algumas perguntas. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos uns minutos. Então, tem, são 5h10, né? 5h15. Nós estamos sem ainda. Se quiser ouvir sobre algum ponto específico, ou fazer, tirar uma dúvida. Pode falar. A pastora Irene, ela falou de gerar associações em áreas de influência nas cidades, né? Médicos, advogados. E eu gostaria de perguntar para a pastora qual seria o trabalho, se a pastora tem uma experiência de outros lugares, outros países. Qual foi o trabalho? Como se iniciou? O que era feito? Como era tratado? Como funcionavam essas associações, seja de advogados, médicos, profissionais nessas áreas? Como era tratado com eles? O que era ministrado? Ok. Quais estratégias que Ven. La manera en que Dios empieza un movimiento en una nación nunca es una receta igual, A maneira como Deus começa um movimento numa nação nunca é uma receita igual, pero siempre hay una persona que empieza con una carga. mas sempre há alguém que começa com uma carga. Siempre comienza con alguien que dice, no voy a esperar que lo haga el pastor de la iglesia más grande o más influyente. Sempre começa com alguém que diz, eu não vou esperar que isso comece com o pastor da igreja maior, O más influyente, ou mais influente, o que tenga más ou dinero, que tenha mais dinheiro, sino alguien que agarra la visión mas alguém que agarra a visão y sabe que Dios le ha puesto esa responsabilidad o esa carga. e sabe que Deus colocou sobre ele essa visão, essa carga. Luego esa persona lo comparte con un grupo cercano de líderes, de amigos, pueden ser pastores, Então essa pessoa vem e compartilha com um grupo de pastores, de amigos, una visión de decir, ¿será que podemos transformar nuestra ciudad para Cristo? e aí começa essa discussão, será que nós podemos transformar a nossa cidade para Cristo? Y luego empiezan a ver, organizan una conferencia E então começam a organizar uma conferência, donde hablamos cosas como las que compartimos hoy. onde falamos coisas como as que compartilhamos hoje. Y empezaron siendo 5 o 10. E aí começamos
siendo 5 ou cinco o 10, 10. 5 ou 10 pessoas. Pero cuando invitan a la conferencia son 50 o Mas son aí, 100. quando convidam a conferência, são 50, 100 pessoas. En algunos países a veces es grande, son 500 o 1000. Em alguns países, quem sabe, são 500, 1000. En otros empiezan con un grupo más pequeño. Em outros, pode começar com um grupo menor. Pero después de escuchar Mas depois de escutar y adquirir conocimiento, e adquirir conhecimento, adquieren también valor adquirem também valor y autoridad. e autoridade. Esa autoridad y ese valor Esse valor e autoridade los lleva a organizarse. os leva a se organizarem. La manera en que se organizan A maneira com que se organizam es parecida, pero no siempre es exactamente igual. é parecida, mas não necessariamente é exatamente igual. Empiezan identificando líderes en su propia iglesia. Começam identificando líderes em sua própria igreja. Entonces, por ejemplo, este pastor Então, por exemplo, esse pastor tiene una iglesia de 500 miembros tem uma igreja de 500 membros y empieza a identificar quienes tienen un llamado al gobierno e identifica que eles têm ali um chamado para o governo y quienes tienen un llamado a la educación. e outros têm chamados para a educação. Y entonces empiezan a reunir a sus miembros por gremios. Então, começa a reunir seus membros por áreas. Y lo mismo hace el otro pastor E pastor. da mesma forma, os outros pastores fazem isso também nas suas igrejas. Si en una ciudad hay 3 o 4 pastores que hacen lo mismo y entrenan a esos miembros, Se em uma cidade há pastores que fazem a mesma coisa e estão treinando seus líderes, y los unen a sus líderes, então esses 3 pastores depois vão e unem esses líderes de los cada abogados igreja, de la iglesia A, os advogados da igreja A, más los de la B, mais os da B, los de la C, mais os da C, y empiezan a ser e entrenados começam a ser treinados. y empiezan ellos a hacer proyectos para la ciudad. E então eles começam a fazer projetos para a cidade. Y lo mismo con médicos, E o mesmo na área da medicina después los e educadores, educadores. y luego hacen eventos o E seminarios, começam a fazer eventos ou seminários. y luego ellos son entrenados. E então eles são treinados. El potencial es O impresionante. potencial é impressionante. Esa es la manera organizacional Essa é uma maneira organizacional que yo he visto y que nuestra organización acredita que tiene mayor impacto. que eu tenho visto e que nossa organização acredita que tem maior impacto. Cuando es una sola iglesia, Quando é uma igreja só, no importa qué tan grande não sea, importa quão grande seja, siempre va a ser limitado su sempre impacto. será limitado o seu impacto. Porque cuando son diferentes congregaciones Por quê? Porque quando são diferentes y no congregações tienen miedo que uno le va a robar el miembro a e otro, não tem medo. Não tem medo. Não tem medo que um vai roubar o membro do outro. ¿por qué? Porque están juntos en una visión ¿Por de qué? nación. Porque estão juntos numa visão de nação. No están hablando sobre, es que en mi iglesia hacemos la adoración de esta manera. Eles não estão falando assim, porque na minha igreja a adoração é assim. O no está diciendo, es que yo les voy a dar una palabra profética. Ou falando, na minha outra igreja você vai receber palavra profética. Entonces, todos esos temores naturales que Então, tenemos los pastores Todos esses medos naturais que os pastores têm, ya no están más. eles já não vão mais La fazer visión parte. es la nación Por quê? Porque a visão é a nação. y pueden trabajar juntos. E aí eles podem trabalhar juntos. ¿Eso contestó su pregunta, sí? Claro, sí entiendo. marcar encontros de determinados segmentos dentro da igreja, na cidade, poder fomentar e desenvolver essa Hay una cosa más que quiero compartir que es importante. Há uma coisa mais que eu quero compartilhar que é importante. A veces no hay profeta en su tierra. Às Todos vezes- sabemos eso. Às vezes não há profeta não é reconhecido em sua própria terra. Nós Sim. sabemos disso, certo? Entonces, incluso para que el movimiento tenga, para que el movimiento de alguna manera tenga protección, Para que de alguma maneira o movimento tenha proteção, es bueno tener asesores externos. é bom ter assessores externos. ¿Por qué? Porque entonces ya no es algo de este pastor o de esta iglesia. Porque aí não vai ter aquela visão assim, isso daqui é algo desse pastor, daquele outro pastor.
sino que hay un grupo de personas que no tienen ningún interés personal. mas sim há um grupo de igrejas que não tem um interesse pessoal. Hay un grupo de personas Um grupo de pessoas, perdão, que não tem interesse pessoal, que son veedores y asesores del proceso que vão assessorar o processo y que tienen experiencia. e que têm experiência. Eso ayuda mucho para que el proceso se haga de la mejor E manera. isso ajuda muito para que o processo seja feito da melhor maneira. Yo les puedo contar historias buenas y tristes. Eu posso contar para você histórias boas e tristes. Voy a contar una triste. E eu vou contar uma triste. No voy a entrar en detalle con nombre ni nada. Não vou entrar em detalhe com nome nem nada. Pero una coalición apostólica de Mas- todo un país, Uma coalizão apostólica de um país inteiro tuve la oportunidad de asesorarlos y ayudarles a hacer el proceso. teve a oportunidade de nos assessorar e participar do processo. Les ayudamos a formar un partido político. Nós tivemos a oportunidade de assessorá-los. Então, nós ajudamos eles a formarem um partido político. Les dimos varias sugerencias de lo que no hay que hacer Demos várias sugestões para eles do que não deveria ser feito. y violaron casi todas. E eles violaram quase todas, não seguiram praticamente nada. Tuvieron mucho éxito rápido, Eles tiveram um sucesso muito rápido, pero después de 5 años, mas depois de 5 anos, la iglesia fue tan lastimada a igreja foi tão machucada que yo creo que la iglesia retrocedió unos 20 años por culpa de ese mal que eu proceso. creio que a igreja retrocedeu uns 20 anos por culpa desse processo que não foi bem estruturado. Porque los líderes y los pastores Porque os líderes e os pastores tenían intereses personales tinham interesses pessoais que no permitieron que existan asesores y vedores externos e não permitiram que houvesse os assessores externos que puedan ayudar a dar equilibrio al proceso. que poderiam trazer equilíbrio ao processo. Y ellos mismos quisieron ser candidatos a Eles presidentes. mesmos quiseram ser candidatos à presidência. Entonces varios se pelearon para ser candidato a presidente. Então muitos começaram a brigar entre eles para Apóstoles. ser apóstolos, começaram a brigar entre eles para ser os presidentes. Y ya se imagina lo que pasó. Então é para ser os candidatos, então você imagina o que aconteceu. No quiero asustarlo, Yo en no realidad quiero- vine a animarlos. Não quero assustar vocês, eu quero animá-los. Pero lo que quiero que sepan Mas o que eu quero que saibam es que tengan la certeza é que tenham a certeza de que realmente queremos que los procesos se hagan de la mejor manera. de que realmente queremos que os processos sejam feitos da melhor maneira. Y que no hay nada bajo el sol que no hemos visto. E que não há nada debaixo do sol que nós ainda não vimos. Y eso en realidad es bueno. E isso, na verdade, é, de certa forma, bom. He visto todo. Eu já vi de tudo. Así que Então, quizás usted está pensando algunas cosas quem sabe você pode estar pensando aí algumas que coisas pueden hacer que el proceso no sea que bien. pode fazer com que o processo não vá bem. Lo hemos visto todo, Já vimos de tudo, pero también hemos visto procesos hermosos. mas também vimos processos maravilhosos. Y eso es lo que queremos que suceda en Brasil. E é isso que queremos que aconteça no Brasil. Deixa eu só botar um ponto aqui. Eu sei que é o senhor que está aqui de azul e de óculos. Vou passar. A gente teve uma experiência como casa. Deus deu uma palavra que Taubaté é terra de adoradores. Isso já tem quantos anos, Suca? 2008, 15 anos para 2023, está fazendo 16 anos esse ano. Há 16 anos, nós trabalhamos para que Taubaté evidencie características de uma terra que adora o Senhor. Nós estávamos no processo de muita vergonha da cidade, Taubaté tem a falsa grávida, o prefeito estava preso, e muitas coisas. E num momento específico, nós fizemos uma orquestra na nossa igreja com músicos de todas as igrejas da cidade. Só que ela se reuniu só uma vez, se apresentou. Porque aí começou os pastores, não vai ensaiar, não vai ensaiar. Só que no dia que ela se apresentou, Deus falou, hoje eu troco o nome da cidade. E falou, para mim, Taubaté não é o que a mídia está falando. Para mim, Taubaté é terra de adoradores. E há 16 anos nós trabalhamos nisso, em transformar Taubaté em terra de adoradores. E aonde está a dificuldade? Como foi no evento que aconteceu em uma igreja, em um prédio, os outros pastores têm dificuldade de se unir à visão. E não, a dificuldade do nosso trabalho é agregar os outros pastores da cidade. Inclusive, temos dificuldade. Enfim. Exatamente o que vocês estão fazendo aqui.
Eu ia chegar nisso agora. Essa diferença que vocês estão em unir a visão. Deus já falou, Deus está fazendo, mas nós temos dificuldade. Tem muitos pastores juntos, mas não é a maioria da cidade. Outro exemplo de como começar, por causa desse trabalho que a gente faz na casa com os jovens do painel governo, há 4 anos atrás, quando foi a eleição de prefeito, nós pegamos os profissionais das áreas e pegamos todos os advogados da igreja, todo mundo da área de biomédicas, então os médicos, dentistas, todo mundo da área de exatas, todo mundo da área de administração. Dividimos a igreja em áreas e de interesse também. E fizemos grupos e passamos uns 2 meses estudando da cidade por áreas e pensando em projetos. Passamos todos os projetos para um crivo jurídico, porque não adianta você ter ideias que não são juridicamente possíveis, que não tem como colocar em prática. Não adianta ficar sonhando com coisa e escrevendo bobeira no papel, despreparado e mostrando. Aí nós chamamos. O prefeito mandou uma pessoa, o braço direito dele, na nossa igreja. Juntamos todo mundo que participou, umas 300 pessoas no templo, e nós apresentamos 100 projetos para a cidade. Isso virou um caderno, nós fizemos um trabalho na eleição, onde nós chamamos todos os candidatos a prefeito da cidade. Fizemos lá um processo de sortear a ordem, e sábado por sábado, vários sábados, 1 ou 2 deles iam lá em um horário, eles falavam por 1 hora, nós não fazíamos perguntas, porque nós não vamos dar mais chance para um, menos chance para outro. Apresentava o seu plano, a igreja ouvia o plano, nós não comentávamos nada e entregávamos os projetos. Nós temos essa visão para Taubaté, para todos. Até que a eleição acabou, um se elegeu. E hoje, nesses últimos 4 anos, tanto nós entregamos para todos os vereadores eleitos, hoje a cidade implementou vários projetos que nós desenvolvemos. Então, a igreja apresentou soluções para a cidade. Então, agora é uma hora para isso. Não é para pedir favor para a igreja, é para falar, nós temos uma resposta para a cidade. A cidade tem um problema nisso, acho que nós podemos fazer assim. A cidade tem um problema nisso, vamos fazer assim. É a hora de nós apresentarmos sugestões e respostas, soluções, e não pedir ajuda para os candidatos. Então, fica aqui cada um tem o seu jeito de fazer, Deus vai inspirar, só contando história para vocês. Pastor, pode falar. El trabajo de Corea del Sur O trabalho da Coreia do Sul empezó hace 60 años atrás. começou há 60 anos atrás. Hubo una guerra en Corea Houve uma guerra na Coreia que la dejó totalmente que devastada y deixou destruida. a Coreia destruída, totalmente devastada. Era una de los, se podría decir que podía haber sido una de las naciones más pobres del mundo, posiblemente en ese momento. Poderíamos dizer, possivelmente, que era dos países mais pobres do mundo naquele momento. Seguro top 5. É certamente top 5 dos mais pobres. Pero fueron misioneros Mas missionários foram enviados para lá, que tenían una misión de discipular la nación y reconstruir el país. que tinham a missão de discipular a nação e reconstruir o país. Diferente a la mentalidad con la misión que fueron los misioneros a África. Diferente da mentalidade, da visão dos missionários que foram para a África. De hecho, fueron casi al mismo tiempo ambos equipos misioneros. Na verdade, essas 2 equipes foram ao mesmo tempo para a África e para a Coreia do Sul. Ellos lo primero que hicieron fue empezar no solamente a construir una iglesia, sino empezaron a crear escuelas y colegios. A primeira coisa que eles fizeram não foi só construir igrejas, mas também fazer escolas e colégios, Universidades. universidades. Y formaron y ayudaron a la gente a trabajar y crear empresas con ética cristiana. E começaram a formar as pessoas para trabalhar Empresarialmente. empresarialmente. Pessoas cristãs formaram o pensamento cristão nos empresários. Eso generó Isso gerou
un movimiento de empresarios cristianos en la nación, movimento de empresários cristãos na nação. de la cual nacen empresas que hoy conocemos como Samsung A partir daí nasceram empresas como hoje nós conhecemos, como a Samsung. y muchas otras empresas coreanas E muitas outras empresas coreanas que han generado tecnología que têm gerado tecnologia y obviamente mucha prosperidad para Corea. e, obviamente, muita prosperidade para a Coreia. Eso fue producto de un trabajo misionero desde la iglesia para formar empresarios. Isso foi fruto No fue de casualidad. trabalho missionário para formar empresários. Isso não foi por acaso, foi intencional. Eso fue una de las cosas que hicieron. Isso foi uma das coisas que eles fizeram. La otra fue formar universidades cristianas bajo una cosmovisión bíblica. A outra coisa que eles fizeram foi formar uma universidade cristã debaixo da cosmovisão bíblica. Entonces se empezaron a entrenar cristianos, por ejemplo, para el gobierno. Então começaram a treinar cristãos para o governo. Corea del Sur no tiene más de 30% de cristianos, A Coreia do Sul não tem mais do que 30% de cristãos, pero más del 50% del parlamento es mas cristiano. mais de 50% do parlamento é cristão. Normalmente, Normalmente, en una nación, numa nação, en América Latina, na América Latina, el número de cristianos en el gobierno o número de cristãos no governo no coincide con el número del porcentaje de cristianos de la nación. não coincide com o número da porcentagem de cristãos na Es nação. mucho menor. É muito menor. En otras palabras, si hay 30% de cristianos, Em outras palavras, em 30% de cristãos, no quiere decir que hay 30% de parlamentarios cristianos. não quer dizer que há 30% de parlamentares cristãos. Habrán un 5 o un 10%, Quem sabe 5 ou 10%. porque la iglesia no se involucra. Porque a igreja não se envolve. Pero en Corea del Sur el 50 y más son cristianos en el parlamento. Mas na Coreia do Sul, mais de 50% no parlamento são cristãos. De los últimos 6, 7 presidentes, Dos últimos 6, 7 presidentes, de los últimos 6 presidentes, 5 fueron cristianos. dos últimos 6 presidentes, 5 foram cristãos. Y solo es 30% de la nación. E só 30% da nação são El liderazgo de Corea cristão. Ou seja, a liderança da Coreia es fruto del liderazgo de la iglesia. é fruto da liderança da igreja. Entonces es un país con baja corrupción, Então é um país com baixa corrupção, es un país próspero, é um país próspero, con mucho movimiento empresarial, com muito movimento empresarial, porque la iglesia está inmiscuida en la sociedad porque a igreja está incluída na sociedade y está siendo parte activa de esa e prosperidad. faz parte ativa da prosperidade da sociedade. Nuestra organización Nossa organização ha ayudado a fortalecer y crear nuevas universidades, ajudou a fortalecer e criar novas universidades, ha asesorado varios gobernadores, assessorou vários governadores, hemos dado asesoría más de 3 veces al parlamento entero de Corea, nós demos assessoria mais de 3 vezes do parlamento inteiro da Coreia, y eso ha sido alguno de los aportes e isso tem sido alguns dos suportes de nuestra da organización. nossa organização. Pero quiero que quede claro que esto es un proceso de mucho más antes que nosotros lleguemos. Mas eu quero que fique claro que esses são processos que vêm muito antes de nós termos chegado, a nossa organização ter chegado. Nosotros lo que hicimos fue seguir animando, inspirando y entrenando a la iglesia a continuar esta labor. O que nós fizemos é continuar animando a igreja, incentivando a treinando. igreja e treinando para continuarem nesse trabalho. Y ayudar a los cristianos en el gobierno para hacer un buen trabajo E en Corea. ajudar os cristãos no governo para fazer um bom trabalho na Coreia. A gente encerrou, eu acho. A pastora vai dar uma palavra. Ela está falando de prosperar uma sociedade. Deixa eu falar uma frase. Né? Eu fiz faculdade de administração. E até na faculdade de administração no Brasil, nós somos preparados para sermos empregados. Os professores da faculdade de administração são funcionários das indústrias, os diretores. E nós, de uma forma muito simples, tem uns 3 anos, estamos começando, mas mesmo que não seja a coisa mais profissional, mas é um despertar de mentalidade. Nós criamos uma escola de empreendedorismo para adolescentes na nossa igreja. Funciona uma vez por semana, na quinta-feira à noite, para adolescentes de 12 a 15 anos. E nossos adolescentes não querem ser empregados, eles querem ter os seus negócios. Muda a mentalidade. Então, investir nas crianças, nos adolescentes, uma mentalidade de ser empreendedor e não ser funcionário, para que eles sejam empregadores, para que eles promovam justiça. Porque as nossas escolas e as nossas universidades formam empregados.
Amém? Fica aqui uma dica. Kennedy, uma pessoa levantou a mão. Como que... O que a gente faz? O senhor manda. Bem, apóstolo. Eu queria apresentar o Eli. Ele é o apóstolo lá da Sonhos de Deus. Ele